Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula DBD com a juventude. Nós estamos falando a respeito da pós-modernidade, um tempo de desafios, um tempo de muitas mudanças. E hoje a gente vai falar de um tema que eu creio que todos nós, em certa medida, nós vivemos e, em certa medida, esse tema nos influencia, como nós vamos ver aqui, diretamente, né? Hoje nós vamos falar de uma influência da pós-modernidade, que é feita por meio da música, né? Se a gente for parar para pensar, se eu te perguntar quais são as coisas que mais te influenciam no seu dia a dia, né? Você pode me falar que são seus amigos, você pode me falar que é sua família, você pode me falar que as rodas de conversa, que os livros que você lê, os filmes que você assiste e também o tipo de música que você ouve, né? Quando a gente para pensar, a gente vê como que o nosso mundo funciona hoje. E se eu te falar que a nossa cultura, tanto aqui no mundo ocidental, tal qual no mundo oriental, menos no mundo oriental, né, mas mais no mundo ocidental, como que ela é regida a partir de alguns ensinamentos, né? E se eu te falar que Hollywood, que a Disney, elas doutrinam o mundo em certa medida, que a arte, que a cultura, que os programas de televisão, que os seriados, as séries, que os filmes, que as novelas, que os desenhos infantis, eles influenciam totalmente a cultura. Você vai discordar de mim? Eu creio que, aliás, a gente percebe, né, que o mundo ele tem influências diretas, né? E a cultura ela é totalmente influenciada por meio da arte. Nossa mentalidade ela é influenciada por meio da cultura, da arte e da música, né? E se eu te perguntar que tipo de música que você ouve, isso influencia na maneira como você pensa? Isso influencia na maneira como, na sua postura, no seu linguajar, na maneira como você enxerga o mundo, na sua cosmovisão, até na maneira como você veste, ou em diversas outras ações, né? Nos seus sentimentos, nas suas emoções. Se você escuta, por exemplo, um, um sertanejo universitário, né? Um tipo de música que fala a respeito, ou talvez se você escuta um tipo de sofrência e você já passou por problemas, dificuldades em relacionamentos, isso vai gerar em você algum certo tipo de sentimento, vai gerar em você um certo tipo de memória, vai gerar em você ou uma alegria, ou uma tristeza, um sorriso, ou um choro, né? E a música, ela tá ligada no nosso dia a dia, o dia todo. Eu, pelo menos, eu escuto música muito, né? Não só cantando, mas ouvindo também. Hoje em dia, um dos aplicativos mais instalados nos celulares e um dos aplicativos até pagos que tem maior audiência é o Spotify. Tanto o Spotify, o Team Deezer, diversos outros, YouTube Music, diversos outros aplicativos que hoje em dia, por terem essa demanda tremenda, a gente percebe que há uma interação na música, né? E a música, como a gente falou, ela dita opinião. A música, ela dita um contexto. A música ensina, né? Assim como Hollywood ensina, como a Disney ensina, como filmes ensinam e geram uma mentalidade nas pessoas, ensinam um certo tipo de ideologia, traduzem um comportamento, incentivam na nossa personalidade, principalmente um adolescente hoje, que ele cresce assistindo um tipo de filme, ou um tipo de seriado, ou algum tipo de desenho, ele vai ser influenciado por aquilo, né? Aquilo vai gerar nele algum despertar para alguma coisa, ou vai gerar nele um sentimento de, se ele assiste, por exemplo, um filme relacionado a contar a história de Hitler, por exemplo, né? Ele vai gerar ali, ele vai ter um certo aprendizado a respeito do Hitler por meio de um seriado que ele assiste, e isso vai gerar nele talvez uma ira, né? Então ele vai ser ensinado ali naquela gama de conhecimentos,
e isso vai despertar nele algumas questões. E na Bíblia também, a Bíblia fala sobre a música, né? Se a gente for parar para observar o início da música, logo no Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 4 do Gênesis ali, fala sobre o criador dos primeiros instrumentos, falando de um homem chamado Jubal, né? A Bíblia fala que era filho de duas pessoas, Ada e Lameque. E esse cara Jubal, né, ele era da descendência ali de Enoque, né? Enoque era filho de Caim, Caim e Abel, Adão e Eva, né? E logo no início ali, Jubal, a Bíblia fala que ele foi o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta, ou seja, os instrumentos musicais, né? A música ali, os sons, né? Então a gente vê que a Bíblia ela tá ligada a isso, tá? A música, você vê ali, por exemplo, Davi, quando Saul ele era a Bíblia fala, né? Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, fala o seguinte: Depois que o espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. E o que Saul fez? Ele chamou uma pessoa para tocar um tipo de música para ele, porque quando essa pessoa começava a tocar, o instrumento ali era uma harpa, ele se acalmava. E quem era essa pessoa? Era Davi. Então a gente vê que a música, ela gerava uma influência no sentimento ali do próprio, de um rei, Saul, né? Um homem assim, um rei, né? Um homem grande. Então a gente vê que a música, né? Ela está totalmente ligada, está diretamente ligada ao nosso dia a dia. Ela serve a diversos tipos de propósitos e ela nos acompanha no nosso dia a dia. E acompanhou o homem por muito tempo. E ela é responsável por despertar ou para gerir algum certo tipo de sentimento, como a alegria, ou como a tristeza, a esperança, como a vitória. Um jogador de basquete, por exemplo, ou até um jogador de futebol, e quem pratica esporte sabe disso, um nadador. Quando ele está ali no vestiário, ele está na concentração, se você coloca um tipo de música ali, onde tem uma batida tipo um hip hop, ou muitos gostam de uma música eletrônica, ou alguns certos tipos de música específicas, elas despertam as nossas emoções. Elas nos acendem, né? Então dá um sentimento de vitória. O próprio povo de Deus, a Bíblia conta que eles cantavam hinos, existiam hinos de vitória, né? Hinos de guerra. Quando o povo ia para a guerra, ia cantando um certo tipo de hinos. Por quê? Porque aquilo regia um sentimento, né? Então a gente não pode desprezar a, a verdade que é de que a música ela influencia, está diretamente ligado aos nossos sentimentos, né? É, E por que eu estou falando da música na pós-modernidade, né? Como eu já introduzi aqui, a música ela é responsável por gerir por gerir conceitos. Ela não somente traduz, ela não somente impulsiona as emoções, ela não só impulsiona os sentimentos, ela não só engatilha para que a gente seja animado, esteja triste, esteja alegre, ou seja feliz, né? Por exemplo, se você está em um ambiente ali, a gente sabe disso, existem tipos de música que, que tocados em algum tipo de ambiente, deixa a pessoa vulnerável. Por exemplo, existem séries de músicas que em festas, a menina que está escutando ali, ou o cara que está escutando ali, ele começa a escutar aquela música, se ele deixar aquela música entrar na mente dele, ou ela deixar aquela música entrar na mente dela, ela vai ficar, como que a gíria que o pessoal usa, né? A pessoa vai ficar vulnerável, né? A pessoa vai ficar soltinha ali e fica mais propícia a fazer coisas que não faria em outros ambientes, né? Então a música, além desse potencial de impulsionar os sentimentos e de preparar um ambiente ali, né? É, por exemplo, você tem um exemplo do mundo secular, mas dentro de um ambiente de culto, por exemplo, a música ela pode preparar o coração da pessoa para receber uma mensagem, né? Ou melhor, a própria música ela tem uma mensagem,
né? Então, além dela trabalhar os sentimentos, as emoções, as características, ela também é responsável por transmitir conceito, por transmitir convicções, por formar uma ideologia, por formar um pensamento, por abrir caminhos para que alguns tipos de assuntos possam ser conversados. Então, o que isso tem a ver com a pós-modernidade? A gente sabe que na pós-modernidade, como a gente já conversou nas primeiras aulas e sobre muitas coisas, existe uma cultura do lixo, né? Uma cultura que vai contra os princípios do rei, né? E é claro que isso não é culpa da pós-modernidade, não, mas isso é algo real na pós-modernidade, né? No tempo que a gente vive e, e a música ela influencia. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com a gente aqui é que ela influencia diretamente a nossa mente, né? A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que ocupe a mente de vocês, né? E quem nunca ficou com uma música chiclete na cabeça, né? Quem nunca ficou com aquela música que pode ser uma música horrível, música ruim, mas grudou na mente ali e, sei lá, caneta azul, azul caneta, né? Mas tem outros tipos de música que tem certos tipos de letra que ficam presas na nossa mente como um chiclete, que a gente escuta uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e ela, essa água batendo, uma hora ela vai furar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, muitas vezes, como que a música ela vai afetar a nossa mente? A música ela afeta a nossa mente diretamente. E como que ela afeta isso? Né? Eu acabei de falar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas a gente sabe que existem músicas que não tem nem lógica, né? Que, tipo assim, que a própria fala dela ali não tem lógica nenhuma, é só um contexto, eu tô falando no nosso mundo pós-moderno hoje, há uma sexualização nas músicas, então alguns conceitos são introduzidos na nossa cultura, né? Por falta de reflexão e por excesso de repetição. A repetição de um certo tipo de conceito ele infelizmente ele afeta. Por falta de reflexão, se a gente escuta a música, a gente não reflete, nossa, o que essa música está querendo dizer? E a gente repete, a gente replica isso. Seja em músicas que falam de amor, seja em músicas que falam de ostentação, né? O desejo de ficar rico, o desejo de vencer na vida, ou músicas que têm apologia em relação à droga, em relação ao álcool, né? O sertanejo hoje, grande parte dele pelo amor de Deus, não estou querendo falar que todo tipo de música é um tipo de música ruim. Estou querendo abrir a nossa mente para que a gente perceba que existem letras de música que abrem um caminho e que por falta de reflexão, pelo excesso, pela repetição, elas vão formar nossa mente, né? E elas vão abrir espaço para que algum tipo de conceito, algum tipo de ideologia, algum tipo de mentira, algum tipo de erva daninha entre dentro da nossa mente. Então, a música, ela afeta, sim, a nossa mente, né? Como eu falei, né, e a lição ela trata disso também, é que nós temos certos tipos de princípios, nós temos valores, nós temos princípios bíblicos, né? A Bíblia ela ensina e a gente sabe que Deus ele nos ama, ele nos ensina o melhor. Ele quer que nós vivamos de forma que agrade a Ele, de forma boa, né? Então a Bíblia ensina. Existem conceitos que eles competem com o que os princípios bíblicos ensinam. E quando a gente escuta um certo tipo de música que se a gente não reflete sobre aquilo, e quando há um excesso de repetição, muita coisa, o grande problema é a gente ouvir e a gente absorver isso sem refletir e deixar que isso entre na nossa mente. Esse é o problema, né? A gente ouvir um certo tipo de música
repetidamente, às vezes até cantar, e, e deixar que isso entre na nossa mente e sem que haja nenhuma resistência, né? E aí que está o problema, quando a gente é conduzido ao erro por meio de um certo ensino, né? Esse é o grande problema. Enfim, né? Então, Deus, ele zela pela nossa mente, ele zela pelo nosso pensamento, e a pergunta que a gente quer fazer é, o quanto a música tem te influenciado, né? Que tipo de música você tem ouvido e como que por que que a música tem te influenciado e como que ela tem te influenciado, até onde você tem deixado, até onde nós temos deixado um certo tipo de conceito, né? Ser introduzido na nossa mente, na nossa maneira de agir, no nosso linguajar, na nossa nos nossos sentimentos, tudo mais, né? No nosso comportamento e etc. Então, é, o nosso cérebro, ele é como se fosse uma esponja, né? Uma esponja que absorve. A gente está propício a absorver qualquer tipo de coisa, né? E Deus, ele está, como eu falei, ele está preocupado com o que entra na nossa mente, com o que a nossa cabeça, com o que nós damos acesso, né? Com o que nós damos acesso no nosso ser, com que tipo de conteúdo nós estamos interagindo, né? E aqui eu não estou falando de ritmo, eu estou falando de letra, né? Eu estou falando de conceito, eu estou falando de mudança de procedimento, de mudança de característica, de formação de caráter, de se você coloca, por exemplo, uma criança para assistir um tipo de desenho que ensina a homossexualidade, que trata isso de forma como sendo algo natural, como sendo algo normatizado, quando da mesma forma como quando um tipo de música coloca coloca a mulher como objeto e isso é normatizado, isso é naturalizado na nossa sociedade, até o tipo de linguajar que objetifica a mulher, o tipo de linguajar que, que trata o álcool como algo comum ou como algo natural, como algo bom, que trata a, a pornografização como algo normal, como via de regra, como algo que deve ser seguido, ou como algo normal mesmo. E a gente sabe que até as indústrias aí, grandes indústrias, talvez uma das maiores indústrias, a indústria pornográfica, ela, ela se alegra quando certos tipos de conteúdo, quando certos tipos de letra, como as que são muitos certos tipos de música são tocadas no Brasil, né, em diversos tipos de ambiente, essas músicas, esses certos tipos de música, eles cooperam para uma cultura pornográfica, né? Como eu falei, quando coloca a mulher como objeto, quando é, como trata como normal a sexualização infantil, a sexualização entre adolescentes, o sexo de forma deliberada, de forma imoral, na verdade, de forma impura, de forma feia, de forma grotesca, de forma que ridiculariza a beleza que há no sexo, né? Que é o sexo como criação de Deus, o sexo feito ali na relação conjugal de marido e esposa, onde homem e mulher se tornam uma só carne, né? Então, por exemplo, o sexo antes do casamento hoje, ele em algumas medidas ele é normalizado na sociedade, no mundo pós-moderno, porque a música ela tem total influência nisso, para quebrar um certo tipo de, de, é, por exemplo, eu faço sexo só depois do casamento, né? A música, se ela quer naturalizar o sexo a qualquer momento, de forma imoral, com a falta de reflexão sobre essas letras, com a repetição disso, com a expansão desse tipo de conteúdo, as pessoas vão achar que isso é normal, né? Quem bebe dessa cultura
vai achar que isso é normal e vai ser totalmente influenciado por esse tipo de cultura, né? Então, é um ponto a ser totalmente então, beleza. Além da música trabalhar os sentimentos, além da música trabalhar a mente, a intromissão de conceitos, além de trabalhar o linguajar, o comportamento, né? Ela também é responsável e tem um papel participativo na nossa alma, né? Como eu tenho falado aqui, na nossa alma. E tem até um versículo que fica em Provérbios que fala o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que nós alimentamos no nosso, aquilo como, porque como imagina em sua alma, assim ele é, né? Aquele molde que vai sendo formado com o tempo, de forma bem sutil, né? De forma progressiva. Então a nossa escolha de música, ela é simples e ela é direta, né? As músicas que nós escolhemos para ouvir, elas revelam algo. Elas revelam como está o nosso coração também. Elas refletem a mentalidade daquele momento que a gente está vivendo, né? Então, o que é mais importante nesse momento? O que é importante da gente saber a respeito da música? É avaliar, aprender a refletir o que a letra incentiva a partir de um crivo bíblico, né? A partir de uma lente bíblica, a partir de um olhar bíblico, nós vamos avaliar o tipo de conceito que está sendo, que a música está tentando passar para a gente, né? Então a gente vai aprender a refletir biblicamente sobre o que a gente está ouvindo. Isso que é importante na música, né? Porque é bem capaz que o tipo de música que a gente escuta vai afetar o nosso comportamento e, consequentemente, também pode afetar a nossa fé, pode afetar a sua fé. E algo para refletir para a gente, já quase finalizando aqui, é que o tipo de letra que nós estamos ouvindo, ele vai revelar onde está o nosso coração, né? Vai revelar o que o nosso coração, para onde o nosso coração está inclinado, para onde o nosso coração ele está apontando, o que o nosso coração está desejando, né? E Deus ele quer que nós tenhamos a mente de Cristo. Ele quer que nós pensemos além. Ele quer que a gente pense como Cristo quer que a gente pense, né? Então que a gente busque ter uma mente transformada por Ele, para que e a partir disso que a gente busque ter um comportamento digno de ser chamado filho de Deus. Que a gente alegre ao Senhor nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa mentalidade, com as coisas que a gente dá acesso, né? O que a gente dá acesso à nossa mente, o que a gente escuta, que tipo de influência isso está gerando no nosso coração, né? E eu não quero dizer aqui que o simples fato da gente ouvir uma música vai tornar a gente um cristão conformado com música, um cristão conformado com o mundo. Não. A grande questão é que o jovem crente ele ele age ele não age influenciado pela mídia, ele não age influenciado pela música, ele tem o seu testemunho atrelado a Cristo e ele deve caminhar nesse padrão, o padrão de Cristo. Se a gente começa a ter um comportamento alinhado ao que nós damos acesso pelo tipo musical, pela letra musical, que muitas vezes a mesma letra musical que os nossos colegas escutam, isso vai gerar um grande problema. Então é necessário que a gente filtre, né? Eu vou citar um exemplo pessoal. Eu a vida toda eu joguei futebol, né? E dentro do vestiário ali tem gente que coloca música alta para todo mundo ouvir. Então ou você escuta ou você escuta, não tem opção. E era a música de rebaixo em relação à mulher, que trata a mulher de forma como objeto, etc, etc, etc. E aquilo, eu tinha um contato com aquilo, mas a grande questão é não permitir que esse contato entre na sua mente. Qual que é o meu olhar ao ouvir isso? Qual que é, a partir do que eu analiso isso? E o nosso padrão deve ser o conceito bíblico, deve refletir biblicamente, porque se você não reflete sobre um certo tipo de letra, como eu falei, aquilo vai bater e por repetição
esse conceito vai ser introduzido, né? Vai ser vencido pelo cansaço ali. Enfim, a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,12 que que nem todas as coisas nos convêm. E fala que nós não devemos nos deixar dominar por coisas mundanas e por coisas que desagradam a Deus. Nossa mente não deve ser dominada por conceitos secularizados ou por conceitos seculares. A Bíblia fala em Provérbios 4:23, fala o seguinte: guarda o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Então, que a gente busque ter o nosso coração guardado no Senhor e que a gente ore como Davi orou, né? Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, cria em mim um espírito reto, inabalável diante do Senhor. E cria em mim uma mente transformada que vai resultar em um comportamento maduro, em um comportamento digno de ser chamado filho do Senhor, né? Então, a gente queria trazer a respeito disso, a cultura, a arte, a música, ela influencia o nosso pensamento, a nossa mentalidade, os nossos sentimentos, a maneira como a gente enxerga o mundo, a nossa cosmovisão. E o padrão que Cristo nos ensina, ele é um padrão elevado, ele é um padrão superior, ele nos conduz à vida, né? Então, que a gente tem esse crivo bíblico, que a gente tem esse padrão do Senhor. Eu não estou querendo dizer que a gente não possa ouvir música secular. Eu estou querendo dizer que a Bíblia nos conduz a um sentimento maduro de analisar tudo que a gente escuta. Porque é inevitável que a gente vai ter contato, que a gente não venha a ter contato com músicas que não sejam do chamado gospel, né? Mas não é isso que a gente está falando aqui. Tem como a gente glorificar a Deus. Aliás, a gente deve glorificar a Deus o tempo todo. A gente deve glorificar a Deus também por meio da música que a gente escuta, né? E se na letra que a gente está escutando existe algo que não está em conformidade com a palavra do Senhor, a gente deve ter o nosso olhar aberto em relação a isso e peneirar, né? Não dar acesso, não colocar um limite, né, pessoal nisso, porque de certa forma afeta. Então, que Deus nos ajude no nosso dia a dia, que Deus nos ajude nas nossas fraquezas. E uma coisa importante também, existe tanta música boa, tanta música com uma letra que glorifique a Deus, no ritmo que você quiser, né? Com músicas que glorifiquem a Deus, com músicas cristãs do mundo gospel, no geral. Hoje em dia existe muita música boa no ritmo que a gente quiser, graças a Deus por isso, e com letras que vão nos edificar, que vão nos aproximar do Senhor e que não vão nos afastar dele, né? Então, que a gente busque isso também, né? Que a gente tenha esse olhar atento, buscar nas nossas amizades, pedir para que nossos amigos nos mostrem músicas cristãs boas, né? Tem tanta banda hoje em dia muito boa mesmo, assim, no mundo gospel, né? Então, que a gente busque um bom conteúdo também por meio daquilo que a gente escuta, que a gente dê acesso àquilo que glorifica ao Senhor. Porque isso vai, em certa medida, isso vai moldar o nosso olhar. Isso vai gerar em nós uma mentalidade diferente e que a gente busque ter a mente de Cristo, como Ele nos orienta, e que Ele molde o nosso caráter, que a gente clame ao Senhor: Deus, crie em mim um coração puro. Deus, se meu coração está inclinado a, a entrar em contato com coisas que desagradam ao Senhor, crie em mim esse coração puro, renove em mim esse espírito reto, me alinha, Senhor, me coloca de novo no eixo. Então, que a gente tenha essa oração, que a gente tenha essa mentalidade de Cristo, que a gente se deixe conformar a partir do prisma de Cristo, e não do prisma do mundo, não do prisma que que a cultura quer ensinar por meio também da música. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima EBD. Tamo junto.